Uma das grandes dificuldades dos filhos é admitir que os seus pais, eu vou tentar agora focar num personagem, né, na mãe, que ele pode, né, que ela pode estar apresentando perdas e com isso essas perdas cognitivas, a incapacidade de cuidar de si. Então existem alguns sinais iniciais, não só a perda de memória, não é? Então uma dificuldade no planejamento financeiro, não é? Difícil de lidar com troco, por exemplo, com notas de R$100 e R$1 acaba tendo o mesmo valor. Dificuldade da direção, a se perder em rotas que ela está sempre acostumada, reflexo, às vezes comidas mais fáceis de fazer, não é? Macarrões instantâneos, comidas de uma panela só, refinados, não é? Sempre pão com manteiga, com biscoito, um cafezinho, e não faz uma verdura, um legume, uma fruta, uma carne que antes então fazia, sempre se queixando, ai, a cabeça tá estranha, a cabeça tá vazia, mudança de humor, mais entristecida, não sabe onde coloca as chaves, o fogo ligado, o gás ligado, o ferro ligado, isso ainda não aconteceu, mas sutilezas em juízo de valor, em alguma frase falada de uma forma diferente, truncado, não acostumado, ou seja, algo que sou estranho. E isso para um filho, para uma filha que conhece essa mãe muito bem, começa, caramba, o que será que minha mãe tem? Será que ela está deprimida? Será que isso é coisa de velho, totoca, né? Ela tá mais ranzinza, tá mais teimosa, não sei, vou perguntar se ela quer ajuda, ela nunca quer ajuda, ela faz as coisas sozinha. Então assim, desconfiou, ou seja, se tá batendo o sino ali de uma intuição que algo tá errado, se aproxima, não começa, mamãe, temos que ir no médico, né, mamãe, temos que ir não, eu acho que se aproxima, vê se tem pessoas da confiança dela, que pode ajudar, no sentido de, olha, eu outro dia conheci um médico, gostei tanto dele, achei legal, ele me deu umas dicas assim do dia a dia, para ter mais segurança, para não cair, não sei, isso é uma estratégia. Outra estratégia assim, mamãe, será que não vale a pena a gente dar uma olhada nisso? Eu sei que você mora sozinha, preza, né, pela sua intimidade, mas outro dia aconteceu, né, de um pai, de um amigo meu, enfim, a gente vai contando uma história, mas talvez não a constranja, não coloca, olha, eu percebi que você esqueceu o dinheiro, você não sabe mais usar o cartão, você em vez de colocar ela contra a parede. Eu tô dizendo isso que eu até fiz bastante isso já, sabe, como filha, e a gente não leva a lugar nenhum, e utilizar de pessoas amigas, às vezes aliados, faz muito bem. Além disso, a gente nega também essa investigação maior por medo, não é? Por medo de ouvir o que a gente não quer ouvir, a gente fica assim preocupado com as mudanças que podem acontecer diante de um diagnóstico de uma demência, por exemplo, mudanças essas na casa da sua mãe e na sua vida. Se você é filho único, filha única ou com muitos irmãos, vão acontecer mudanças na responsabilidade de lidar com ela, e medicação, pessoas para cuidar, se assim puder, parte financeira, a própria casa, se vai continuar morando na própria casa, se não vai. A vida, né, das pessoas próximas, dessa família nuclear muda. Se ela é casada, então o seu pai, né, como cuidador também, se ela não for casada, e dependendo desse comportamento, a doença evolui, não é? A gente está falando de uma síndrome demencial que pode ser por Alzheimer, pode ser frontotemporal, pode ser, sei lá, demência por doença de corpúsculos de Levy, pode ser até por deficiência de B12, aí se diagnostica e repõe a B12, isso melhora, né? A chance de melhorar. Então, se sabe aquela coisa da intuição lá, tá batendo firme, não hesite. Não precisa ir ao geriatra, se ela não quer, eu não sou velha, não precisa ir no geriatra, isso é muito comum. Vai num clínico geral bom, vai num neurologista então, psiquiatra, eu não sou maluca, eu não preciso de psiquiatria, não é assim que eles falam? Mas
não vale a pena, se você tem um médico de confiança, leva no seu médico de confiança. Quem sabe ele não faz um vínculo. O importante é a gente não protelar, a gente não postergar, a gente não botar nada debaixo do chuveiro, do tapete ou do chuveiro, né? É importante a gente colocar uma lupa, né? Um zoom nessas características novas, né? Nesses sintomas, nisso que está acontecendo. O processo de envelhecimento traz muitas características, não é? Da senescência, os cabelos brancos, a perda do turgor da pele, né? Do colágeno, a sarcopenia, a osteopenia, a presbiacusia, a presbiopia, né? A gente tem, eu falei nome técnico, né? Mas eu tô falando de surdez, de dificuldade da vista cansada, tô falando de perda muscular, tô falando de perda óssea. Isso são características normais do envelhecimento, como todo ser vivo, né? A planta que é verde passa a ficar mais amarelada, depois avermelhada. Os cães e gatos, né? Vão ficando com pelos mais brancos, vão ficando mais cansados, menos ativos, né? Vão ficando menos brincalhões, vão comendo menos, né? O comportamento dos cães e dos gatos, né? Também mudam. Se você tem um pet, você sabe do que eu tô falando. Então, é importante a gente entender o processo do ciclo do envelhecimento. Normal, mas também com doença. E aí são vários tipos de doenças, existem doenças comuns, né, nesse ciclo de envelhecimento, que são as doenças neurológicas progressivas, hoje incuráveis. Doença de Parkinson é uma delas. Existem doenças que não abrem no envelhecimento, às vezes abrem antes dos 60, né? Esclerose lateral amiotrófica, por exemplo. Existem doenças psiquiátricas, né? Psicose, tem a psicose tardia, mas tem as demências também. E fazer o diagnóstico de uma demência, por exemplo, potencialmente reversível é muito bom, porque tem, quem sabe, chance de melhorar o quadro, não é? De identificar algo que é factível de ser reversível e pode ser que melhore a parte cognitiva. E se for uma demência primária, pode ter medicações modificadoras, né, dessa velocidade de progressão, ou trabalhar com uma equipe de profissionais para ajudar na reabilitação, no estímulo cognitivo, trabalhar a memória afetiva, trabalhar todo um planejamento de rotina de cuidados para que sim, a gente não deposite só na medicação. O mais importante é a gente encarar de frente. Dói bastante. Por isso que semana que vem vou até fazer a Masterclass, a segunda edição, né? E vamos abrir o curso também, o Desvendando as Demências. É importante as informações, é importante a gente, de alguma forma, buscar conhecer um pouco mais do que a gente vai lidar. Se a gente está falando de uma demência primária, eu estou falando, por exemplo, de uma doença que tem 5, 10, 15 anos, ou dependendo até mais do acesso. E isso está nas suas mãos, enquanto filho, poder prover ao teu pai, agora eu falei à sua mãe, o melhor cuidado possível.